Câmara retoma os trabalhos após protesto de 30 horas. E você vai ver também. A Embaixada dos Estados Unidos critica Alexandre de Moraes por decretar prisão de Bolsonaro. Inadimplência cresce no Brasil e atinge o maior patamar em 2 anos. Esse mês acontece a campanha Agosto Dourado, sobre a importância do aleitamento materno. E ainda, Copa do Brasil define hoje os 2 últimos classificados para as quartas de final. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E nesta quinta-feira chegaram ao fim os protestos da oposição que impediram sessões tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, medidas disciplinares podem ser discutidas para os políticos que participaram das ações. Após 2 dias de intensos protestos de aliados bolsonaristas que impediram as sessões na Câmara, os parlamentares enfim deixaram as mesas da casa e a ordem foi retomada. Na última noite, no entanto, parlamentares da oposição deixaram a sessão, afirmando que Mota havia se comprometido a dar seguimento aos pedidos do grupo. Mas, de acordo com o próprio presidente, não foi por meio de promessas ou negociações que a situação foi normalizada. A presidência da Câmara é inegociável, quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Hugo Mota chegou a anunciar que deputados que impedissem os trabalhos poderiam ter os mandatos suspensos e sinalizou possíveis medidas disciplinares contra os participantes do bloqueio na casa. Já no Senado, o mesmo enredo também foi apresentado nesta quinta-feira. Os políticos que impediam as ações no Senado deixaram a mesa antes mesmo da chegada do presidente da casa, Davi Alcolumbre. O político entrou normalmente no plenário e deu início à sessão de votações, sem fazer qualquer menção ao protesto que tomou o plenário nas últimas 48 horas. Após a sessão, alguns senadores se dirigiram ao presidente Alcolumbre com pedidos de desculpas pelas ações. E o Senado aprovou manter a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036. A proposta que segue agora para a sanção presidencial. A votação do projeto que atualiza a tabela mensal do imposto de renda para pessoa física aconteceu nesta manhã, depois da oposição desocupar o plenário principal da Casa. O Senado decidiu manter a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, atualmente em R$ 3.036. O grupo já era isento em anos anteriores, mas o valor das tabelas tinha ficado defasado em razão da alta do salário mínimo no começo deste ano. A análise foi feita de forma simbólica, sem registro nominal de votos. O projeto já havia sido analisado pela Câmara. O relator da proposta, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, agradeceu aos senadores pela compreensão e análise da proposta. Segundo o governo, a ampliação da faixa de isenção vai custar R$ 3.300 bilhões neste ano. Já nos próximos 2 anos, o impacto será de mais de R$ 5 bilhões. A mudança afetará as declarações que serão feitas em 2026 relativas aos valores recebidos neste ano. Até dezembro, o Congresso deve analisar a proposta que isenta do imposto de renda os brasileiros que recebem até R$ 5.000 mensais. Esse projeto já está tramitando na Câmara dos Deputados. E as desavenças entre os Estados Unidos e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ganharam um novo capítulo. Hoje, a Embaixada Americana no Brasil publicou uma nota com críticas a Moraes nas redes sociais.
A mensagem da embaixada fazia um complemento a um post do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, que também criticava o ministro e afirmava que a embaixada está observando a situação. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Donald Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Alexandre de Moraes vive uma péssima relação com os Estados Unidos. Na semana passada, Trump sancionou a Lei Magnitsky. A lei permite que os cidadãos que não são dos Estados Unidos tenham punições como bens bloqueados no exterior ou fechamento de alguma empresa que tenha ligação, além de não poder entrar no país. E o tarifaço imposto pelos Estados Unidos já tem consequências no Rio Grande do Sul. A indústria calçadista brasileira começou a sentir o baque. Em algumas fábricas gaúchas está inclusive parando, temporariamente a produção. O Guilherme Souza vai agora trazer as informações para a gente. O Rio Grande do Sul, principal polo calçadista do Brasil, já sente os reflexos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, empresas do setor já prevêem demissões para os próximos 90 dias, diante da maior tarifa de exportação do mundo para quem vende ao mercado americano. A entidade estima que o setor possa perder cerca de 3.900 postos de trabalho no Rio Grande do Sul. Em nível nacional, a projeção é de 7.700 desempregados. Na tentativa de evitar cortes em massa, fábricas estão suspendendo temporariamente a produção e concedendo férias coletivas aos funcionários. O governo do estado anunciou uma linha emergencial de crédito de R$100 milhões, mas o setor teme que a medida não seja suficiente se o cenário se prolongar. A própria Abicalçados afirma que está articulando com os governos federal e estadual para tentar reduzir os efeitos da possível crise. Entre as ações emergenciais está a proposta de ampliar a alíquota do Reintegra, um programa que permite a devolução parcial de impostos pagos na cadeia produtiva por empresas exportadoras de produtos manufaturados. O setor segue em alerta, à espera de novos desdobramentos e de ações que possam reduzir os prejuízos causados pela nova tarifa. O número de pessoas inadimplentes cresceu no Brasil e chegou ao maior patamar desde 2023. São mais de 30% da população brasileira. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio e Bens e Serviços de Turismo. Dados revelados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que o número de pessoas inadimplentes no Brasil atingiu o maior patamar desde setembro de 2023. A população brasileira que não consegue pagar as dívidas dentro do prazo chegou a 30,2%, índice que subiu 0,5 ponto percentual no mês passado. E o número das famílias que não conseguem pagar suas dívidas também aumentou. A pesquisa também revelou que o endividamento ficou praticamente estável, com um avanço de 0,1 ponto percentual ao mês passado, chegando a 78,5%. Dívidas com mais de um ano chegaram a 31,5% e o prazo de pagamentos continuou reduzindo pelo 7º mês seguido. As famílias de baixa renda e média e mulheres têm passado mais dificuldades. O vilão do endividamento dos brasileiros segue sendo o cartão de crédito e os carnês vêm ganhando espaço cada vez mais, sendo a segunda modalidade mais usada. De acordo com especialistas, o aumento no número de famílias que já não conseguem pagar suas dívidas e a estagnação do endividamento indicam que os brasileiros estão no limite de sua capacidade de contrair novas dívidas. E mesmo com os indicadores elevados, o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, projeta que o endividamento deve começar a desacelerar nos próximos meses, fechando 2025 com endividamento 1,1 ponto percentual acima e 1,4 ponto percentual em inadimplência. E veja a seguir. Esse mês acontece a campanha Agosto Dourado, sobre a importância do aleitamento materno. E ainda, Copa do Brasil define hoje os 2 últimos classificados para as quartas de final. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E nesse mês acontece a campanha Agosto Dourado, que tem como objetivo a conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A repórter Elisa Lorini vai trazer mais informações agora, direto do Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. O Agosto Dourado é o mês de incentivo ao aleitamento materno e recebe esse nome justamente porque o leite humano é considerado padrão ouro para os bebês, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. Nesse período, a recomendação é de que o recém-nascido seja alimentado exclusivamente com ele, sendo desnecessária a oferta de água, chás e outros leites, mesmo em locais secos e quentes. Lembrando que o leite humano também é essencial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso internados em unidades neonatais pelo Brasil e que não podem ser amamentados pelas próprias mães. São eles que contam com a solidariedade de doadoras que têm leite excedente e podem fazer doações aos bancos de leite espalhados pelo país. Pode procurar o hospital no banco de leite e aí ela chega na recepção, pergunta onde é o banco de leite e aí vão estar orientando e aí lá ela faz essa doação ou essa captação do leite. Depois que a gente começa, que tem a produção, que a amamentação está fluindo, não é um processo doloroso. O que é feito é a ordenha e a reserva desse leite, vai ter todo o acondicionamento correto para que ele possa ser disponibilizado depois. Ela pode doar enquanto ela está amamentando, enquanto ela tiver essa produção de leite, ela pode fazer a doação. Porque ela vai estar doando o que é o excedente do que ela está produzindo. A gente não vai tirar do que ela vai fornecer para o bebê dela, né? Mas o que é o excedente que vai ser doado. Eu precisava estocar leite para o meu bebê durante o dia. E então que eu vi como que é o processo, que tem a doação, que tem o armazenamento e que poderia ter essa opção de doação de leite. Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Por trabalhar no hospital que eu fui conhecer essa parte. Então, a partir da minha segunda gestação, eu fiz essa doação e continuei agora nessa terceira gestação, já com o bebê de 10 meses, continuo doando. Aqui em Mato Grosso do Sul, os hospitais universitários estão fazendo campanhas de conscientização. Em Campo Grande, por exemplo, foi feita uma palestra ministrada por profissionais da saúde, especialmente com a intenção de alcançar quem ainda não conhece o serviço. A Rede Brasileira de Banco de Leite está presente em todos os estados, com mais de 200 bancos e postos de coleta. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, essa rede consegue suprir somente a metade da demanda para os recém-nascidos internados. Um pote de leite humano de 200 ml, por exemplo, é capaz de alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do bebê, 1 ml já é o suficiente a cada vez que for alimentado. Por isso, todas as doações são bem-vindas e os bancos de leite também têm profissionais que podem orientar as mães que estão em dúvida se podem ou não ser doadoras. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando do prêmio Bola de Ouro, que vai eleger o melhor jogador da última temporada e tem brasileiro concorrendo, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A disputa pelo prêmio ainda está muito acirrada. A única certeza que podemos ter é que nós, brasileiros, vamos torcer muito por Vini Júnior e Rafinha, os brasileiros que também estão concorrendo. Rafinha, do Barcelona, e Vini Júnior, do Real Madrid, são os jogadores que estão representando o Brasil na Bola de Ouro masculino de 2025, que premia o melhor jogador da temporada 24-25 na Europa. Outros grandes nomes que estão na disputa é o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, Désiré Doué, do PSG, Jude Bellingham, do Real Madrid, Harry Kane, do Bayern de Munique, entre outros. No troféu Copa, que é voltado para o melhor jogador sub-21 da temporada, Estevão é o representante brasileiro entre os indicados. Ex-Palmeiras e recém-anunciado pelo Chelsea, o atacante tem entre os concorrentes Yamal, joia do Barcelona, que também concorre. No troféu Yashin, destinado a melhor goleiro, Alisson Becker, do Liverpool, representa o Brasil.
Pelo lado dos treinadores, Arthur Elias foi indicado como o melhor treinador de futebol feminino. Campeão da Copa América no último sábado, é o único brasileiro da lista. Ainda no futebol feminino, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, e Marta, do Orlando Pride, que marcaram os gols da seleção brasileira na final da Copa América, foram indicadas ao prêmio de melhor do mundo. E fechando a participação de brasileiros na Bola de Ouro, o Botafogo está entre os indicados a melhor clube do mundo. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o time carioca disputa a honraria com gigantes europeus, como Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain. Os vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 22 de setembro, no Teatro do Châtelet, em Paris. E Bruno, hoje temos mais Copa do Brasil, né? Além da vitória do Corinthians ontem sobre o Palmeiras, outros gigantes também ficaram pelo caminho, não é mesmo? Exatamente. Flamengo e São Paulo são alguns exemplos de que favoritismo não ganha jogo. E hoje, mais jogos vão esquentar essa fase da Copa do Brasil. Vamos conferir. Em noite de jogos da Copa do Brasil, 6 times avançaram para as quartas de final. O Atlético Mineiro eliminou o Flamengo nos pênaltis após ser derrotado por 1-0 no tempo normal. Já o Bahia empatou por 0-0 com o Retrô e tinha vantagem por vencer o jogo de ida em Salvador por 3-2. O Atlético Paranaense contou com seu goleiro Santos para derrotar o São Paulo nos pênaltis após vencer por 1-0 o tempo normal. No Botafogo, que já tinha vantagem sobre o Bragantino por vencer o jogo de ida no Rio de Janeiro, venceu novamente no interior paulista. O Fluminense empatou por 1-1 com o Internacional no Maracanã e, com a vantagem por ter vencido em Porto Alegre, avançou. O Corinthians derrotou novamente o Palmeiras, dessa vez no Allianz Parque, casa do Verdão. O Timão já havia vencido na Neoquímica Arena e voltou a derrotar o seu rival por 2-0 com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Ainda nesta quinta-feira, 2 confrontos definem a lista dos 8 classificados para a quarta de final. O Vasco e CSA se enfrentam em São Januário, após empatarem por 0-0 no jogo da ida. E CRB e Cruzeiro, que empataram em duelo sem gols em Belo Horizonte, fecham as oitavas de final. O sorteio das quartas acontece na próxima terça-feira, no dia 12, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Um abraço e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.